os pais tinham oportunidade de falar o que viam e sentiam. Passaram a perguntar mais e a incomodar mais também. A segunda estratégia foi deixar que o lanche do dia da visita fosse dado pelos pais, bem como o almoço, que coincidia com a hora da internação. Estavam os pais mais participantes, já haviam coisas dentro do hospital. O que seus filhos comiam, já até reclamavam da comida. A terceira estratégia foi formar grupos de crianças que desenhavam, se expressavam, tentando dizer de alguma forma o que sentiam. Os desenhos desta época eram carregados de angústia. O hospital era retratado como prisão. As fantasias sobre a cirurgia eram muitas vezes violentas. O sentimento de abandono era intensamente comentado, passado nos seus desenhos. As crianças denunciavam a opressão em que viviam. A quarta estratégia foi aproveitar os mais diferentes encontros dos profissionais no hospital e discutir a necessidade de uma participação maior, equipe, crianças, pais. O hospital era como se fosse uma área proibida. Botasse uma plaquinha e falasse: é proibido entrar. Nós não podíamos perguntar, não podíamos visitar. Então isso era bem maçante para as mães. Quantas mães ficavam ali, passavam o dia inteiro ali, só para terem 5 minutos para poder perguntar alguma coisa sobre o seu filho. E não podiam subir, não podiam falar, e quando perguntavam, a resposta era regular. Não estamos aqui falando mal das pessoas, e sim do sistema. Era uma coisa arbitrária. Não podíamos falar com o médico, porque o médico estava um degrau acima da comunidade. As mães estavam ali com todos os seus direitos, mas muitas, e como até mesmo às vezes eu, não sabíamos que tínhamos esse direito de estar ali, de perguntar, de querer ficar e de nos impor em ficar. A gente aceitava todas as regras. Na hora da visita era terrível, porque às vezes eu me arrumava, e com outras mães também, que a gente comentava entre nós, a gente se arrumava na esperança de ver a criança, e na mesma hora temerosa, porque sabíamos que tínhamos que sair. Quando desse o sinal, acabava a visitação e as mães se retiravam, mas as crianças não entendiam isso. Não, sim, porque o médico não pode, porque a sua família. E você não procura saber, as mães todas reunidas, para poder saber se a criança pode ficar junto, entendeu? Olha, todas as quartas-feiras, às 11 horas, tem uma reunião pessoal. Eu não sabia dessa reunião, não quero saber direitinho. E será que vai adiantar? Ah, vai adiantar. Muitas pessoas reunidas, né? Eu não quero nem saber, eu vou para essa reunião, porque do jeito que está é que não pode ficar. Então vai lá. Mas o que nós detectamos na prática é que existe uma resistência muito grande no meio médico. Não digo médico em si, mas de todo o sistema médico que está cercando esse problema. E que nos faz perguntar por que essa resistência, essa prática, já que eu como pai, quando meu filho adoece, eu quero estar do lado dele, né? Mesma cidade, toda a família. Então por que eu tenho um discurso diferente enquanto pai e um discurso diferente enquanto médico ou doutor da saúde? Porque a doença da criança em si, calada, ela sofre todas aquelas imposições que a gente determina, né? Eu vou te fazer isso, vou te escolher isso, tem uma doença tal. E ela chora, ela se manifesta, não é valorizada. É uma coisa meio passiva esse relacionamento. A partir do momento que você introduz a mãe, você introduz, de certa maneira, o meio social. Porque essa mãe ela vai vir cobrando, ela vai vir atritada nele, porque é lá fora que ela está assim. E ela tem um filho doente que ela não entende bem o que é doença, mas ela sabe que isso tem implicações com o que ela está vivendo. E isso, de maneira muito crua, vai explodir dentro do hospital, que foi criado na base dele, na verdade, é para tentar afastar os problemas e as mazelas sociais cada vez maiores. A partir do momento em que você, quanto pai, você vai e exige que quer ficar do lado do seu filho e que você tem direito a essa saúde, e você vai viver dentro do hospital, vai ver de como essa saúde está sendo feita, e você vai vivenciar de fato as mazelas que estão sendo feitas no sistema de
saúde desse país, é que você cria, sim, um perigo para quem quer manter esse sistema. Porque você está dando a essas pessoas que têm menos condições de se fazer valer, né, através de meios de comunicação e tudo mais, você está dando a ela um instrumento fortíssimo de reivindicação. E aí vai incomodar. Vai incomodar se vai botar em xeque que nós temos por aí. Né? Você tem uma alocação de verba que não é suficiente para a saúde. Né? Você tem uma formação profissional também deturpada, que não vivencia a prática médica da prática e da realidade social que a gente está vivendo. Tenta dicotomizar isso. A doença do doente, né? Isso é uma coisa forte. Eu acho que é aí que passa a maior resistência ao alojamento conjunto. Então, nós queríamos mudar essa rotina do hospital. Em que sentido? No sentido de que os pais também pudessem colaborar no tratamento dos filhos, pudessem participar, pudessem aprender e transmitir também algum ensinamento ao pessoal da equipe de saúde. Não somente um, porque um não faz nada, mas quando a comunidade se junta, quando a comunidade se une, então sim, aí nós vamos conseguir tudo aquilo que nós temos direito. Bem, a ideia, a semente estava lançada. Começamos com as cartas que foram enviadas aos pais de crianças que necessitavam de tratamento no Loureiro. E nós pensávamos que daí conseguiríamos formar um grupo grande que realmente representasse as nossas ideias. Mas foi um engano. Dessas 146, 148 cartas, se não me engano, apenas 2 pessoas compareceram. Com tudo isso, nós fomos superando as dificuldades, conseguimos reunir um grupo e fizemos uma carta ao diretor do hospital solicitando uma reunião com o diretor para que nós pudéssemos expor o nosso intuito, qual era a nossa finalidade aqui no hospital. Neste momento institucional, que poderíamos caracterizar como um momento de lutas por uma transformação do hospital, as crianças também vivenciavam o que acontecia. O desejo de sair do hospital, o desejo de que o hospital se abrisse, estava presente. Nos seus desenhos, falavam de tantas coisas, que estavam grávidas, ansiando por mudanças. Denunciavam o hospital fechado. Tentavam transpor a distância que as separavam de casa. Mostravam a necessidade urgente de transformações do hospital, da sociedade. Falavam da angústia diante da cirurgia. Bem, nós tínhamos então a reunião marcada e nesse dia conseguimos reunir um grupo bem grande de pessoas da comunidade e todos os que haviam sido convidados pela direção para participar da reunião, todo o pessoal do hospital estava presente, mas estava faltando ainda o chefe da cirurgia, que era a pessoa que se mostrava mais contrária aos nossos propósitos. E quando nós acreditávamos que ele nem fosse mais comparecer à reunião, ele apareceu, surgiu na porta e disse que não iria participar de reunião nenhuma com a comunidade porque os assuntos do hospital deveriam ser tratados no âmbito interno do hospital, criando por isso um clima de mal-estar entre a comunidade e a direção do hospital. Foi para essa reunião que vocês me chamaram? Não só reunião comunidade. Acho que os problemas do hospital devem ser resolvidos em reunião com os funcionários do hospital. Pensei que tratar de uma reunião interna. Eu aqui não vou ficar. Olha, eu discordo, sabe? Eu acho que nós precisamos discutir com a população, sim. Por que não?